Oi gente, tudo bem? Aqui é Carlos Rossoni, seu professor de Química, e vamos para a última parte, o último vídeo das nossas dicas aí pro Enem. Então você já deve saber de tudo isso, se você está no quarto vídeo e está escutando esse vídeo é porque você está muito bem nos estudos, então eu já não preciso mais me explicar nada, vamos direto ao que interessa, né? Hibridização. Cara, a hibridização é muito fácil você pensar simples, olha só. Simplesmente você vai tirar essas ligações π que tem aqui. Então toda vez que o cara tiver duas ligações sigmas, que nem aqui duas ligações sigmas, a geometria vai ser linear e a hibridização é SP. Tu pode pensar assim, tá? Que ele tem uma mais uma. Então ele tem duas ligações sigmas, tá? Por isso que é SP. Se o cara apresentar três ligações, sigma, ó, é 1 mais 2. Então, três ligações sigmas. Então, quando ele apresentar somente três ligações sigmas, ele vai ser isso aqui, trigonal, trigonal, e a hibridização é SP2. Se ele apresentar quatro ligações sigmas, ele vai ser tetraédrico e a hibridização vai ser SP3. Ó, pensa assim, 1 mais 3 igual a 4. Então, 4 ligações sigmas. A mesma coisa aqui, se o fósforo, que a gente acha que é esse cara que vai cair no seu Enem desse ano, tá? Não sei porquê, mas o pessoal fica falando dele. Então, esse cara aqui, ele tem 5 ligações sigmas, né? Então, tu vai fazer assim, ó. 1 mais 3 mais 1 igual a 5. Então, isso é importante, tá? Você sacar que ele tem 5 ligações sigmas, beleza? Cara, por que não pode ser P4, tá? Porque o subnível S, ele só tem um orbital. O subnível P, ele só tem 3 orbitais. O subnível D tem 5 orbitais. Então, não existe P4, tá? Então, se fechar 5 sigmas, é porque está usando um D nessa hibridização. E a mesma coisa para o enxofre, tá? Ele tem 6 ligações sigmas. Então, essa geometria aqui é tetraédrica. Eu sei que fica um pouquinho ruim de ver aqui, mas imagina um quadrado aqui, tá? Imagina uma pirâmide do Egito aqui em cima, né? Então, isso aqui tem 4 faces idênticas. Aqui embaixo também mais 4, né? Então, vai ser um octaedro. E aí, como ele tem 6 ligações sigmas, né? Vai ficar 1 mais 3 mais 2, que dá 6 sigmas, beleza? Então, a nossa questão que é ano passado, o pessoal acha que pode cair com fósforo esse ano, é esse cara aqui, mas olha, tenta não pegar esse carbono aqui, tá? Ou esse aqui que só tem duas ligações. Pega o do meio e dá uma olhada assim. Aí não importa se eles não colocaram a dupla aqui pra você, tá escancarado. Mas ele tem uma dupla, porque o carbono vai fazer 4 ligações. Mas se eu tô vendo aqui assim uma geometria trigonal, eu nem penso, tá? Eu já sei que a hibridização é SP2, combinado? Por isso que a nossa resposta é a letra B. Olha só, camada de ozônio. Que seria legal você saber que na camada de ozônio a gente tem bastante ozônio na atmosfera, tá? Isso aqui é a troposfera, estratosfera, mesosfera. Você sabe que a mesosfera tem esse nome porque é meio, né? Então em cima aqui tem a termosfera ainda, e lá em cima tem a ionosfera, que é uma das mais interessantes que tem para química, né? Adoro essa camada. Agora, olha só, esse ozônio aqui, você consegue ver que ele está na maior parte aqui na estratosfera? Então, 90% do ozônio está na estratosfera. E ainda, se tu olhar assim, a parte de cima da estratosfera e a parte de baixo, né? Ele está mais embaixo do que em cima. Então, essa camada aqui, da metade para baixo da estratosfera, a gente chama de ozonosfera, né? Cuidado para não ser ionosfera, né? Isso é uma coisa. Ozonosfera tem ozônio, é outra coisa. Ou camada de ozônio, ou escudo de ozônio. Beleza? Então, o que acontece com a nossa brincadeira aqui? É assim. Lá em cima, onde é que a gente vai ter, por exemplo, a mesosfera, os raios ultravioletas decompõem qualquer molécula. Então, se uma molécula do oxigênio, já que 20% do oxigênio aqui está na estratosfera, né? Quer dizer, 20% da estratosfera é o oxigênio, né? Então, esse oxigênio, ele sobe e o raio ultravioleta quebra ele, tudo bem? Quebra em átomos de oxigênio. Isso acontece também para as moléculas de ozônio, cara. Se eu tiver o ozônio ele pode subir aqui, só que de ultravioleta C, que é o mais violento deles, quebra ele em átomos de oxigênio. Então tudo que subir ali para a mesosfera é quebrado em átomos. Esse violeta que é muito foda, ainda bem que ele não consegue chegar até a nossa estratosfera, né? Ele é decomposto em sua maioria por essas moléculas aqui e depois pela maioria do ozônio que está aqui na parte de baixo da estratosfera. Agora o que acontece? Quando essas moléculas aqui
quando esses átomos de oxigênio caem e encontram as moléculas de oxigênio de O2 que estão subindo, eles acabam formando o ozônio. Então o ozônio é formado ali. É por isso que a gente encontra o ozônio nesse lugar, porque ele é formado aqui. Tu pode ver nesse gráfico aqui, que é um dos melhores gráficos que tem, tá? Que eu achei, que mostra bem certinho a quantidade de ozônio, tá? E atinge um pico aqui na quantidade de ozônio, tá? Que é mais ou menos 30 e tantos, ó, nessa região aqui. Nas outras regiões não tem tanto, que nem na troposfera, ou que estão na mesosfera, por exemplo. Só que o que acontece? Conforme o ozônio está sendo formado, ele também está sendo quebrado pelo raio ultravioleta B. O raio ultravioleta B ele tem uma paixão por ozônio, tá? Então ele começa a quebrar aqui o ozônio e ao mesmo tempo ele vai sendo retido. Então não chega nada do ultravioleta B. Cara, ainda bem isso, a gente teria mais câncer de pele do que já tem, cara. Então ainda bem que não chega muito raio ultravioleta B. Claro, isso não dispensa o uso do seu protetor solar, tá? E o raio ultravioleta A nem reconhece o ozônio, cara. Ele fala, quem é você? Então o raio ultravioleta A ele passa simplesmente e aqui uns 10% dele é consumido. De boas? Tá, então isso aqui a gente tem uma estrutura de um equilíbrio, tá? O ozônio está formando o oxigênio e o oxigênio está formando o ozônio. Então o oxigênio sobe, forma o ozônio, tá aqui o ozônio sendo formado, e ao mesmo tempo que o ozônio é formado, tem os ozônios que vão sendo quebrados pelo raio ultravioleta B, que forma o oxigênio, que depois forma o ozônio e fica nesse ciclo. Então tem um equilíbrio perfeito que mantém a vida no planeta Terra, né? Só que acontece, olha só, simplesmente tem uma região do planeta que não tem mais ozônio. Essa região do planeta onde é que não tem ozônio, tá? A gente descobriu que tinha outros gases que quebram a molécula de ozônio. Essa região ela fica mais ou menos no sul do planeta Terra, que é chamado buraco da camada de ozônio, ou mais atualmente chamado de rarefação da camada de ozônio. Então, o que acontece? Existe uma das substâncias que quebra o ozônio, que é o CFC. Isso é uma molécula com cloro, flúor, carbono. Não precisa ser 2 de cada. Mas geralmente o cara mais usado é esse, tá? Que são dicloro, difluor, carbono. O que você precisa entender? Quando ele está subindo, simplesmente o raio ultravioleta B, mas se tu souber que é um raio ultravioleta, já é uma grande coisa. O raio ultravioleta, ele simplesmente quebra uma dessas ligações e forma aqui um radical livre. Esse átomo de cloro aqui, esse radical cloro, ele tá louco para se grudar em alguém, porque ele não é estável desse jeito, tá? Isso aqui não é um ânion. Então é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai quebrar uma molécula de ozônio e vai acabar formando monóxido de cloro e o gás oxigênio. Esse monóxido de cloro também não é dos mais estáveis que tem. Então ele quebra outra molécula de ozônio e aí regenera esse átomo de cloro. Agora, olha a paranoia. Esse átomo de cloro aqui, ele volta e ataca outro ozônio, que forma monóxido de carbono e oxigênio, que ataca outro ozônio, que forma o cloro, átomo cloro, e forma oxigênio, que ataca o outro cloro. Cara, e é isso que fica num ciclo que não tem fim. Esse cloro simplesmente ele não é consumido. Se ele não é consumido, a gente vai chamar ele de catalisador. Claro, então olha só. Se eu tiver aqui as duas moléculas de ozônio, tá? Elas estão formando essas 3 moléculas aqui de oxigênio. Você tá vendo isso? Se eu somar essas duas aqui, eu posso simplesmente cortar esse cara com esse cara, né? Eu consigo ver que o cloro não foi consumido, não foi regenerado aqui assim. Ele foi regenerado, né? Simplesmente se eu somar as duas reações, dá essa aqui, que era o equilíbrio antes. Só que agora é só decomposição do ozônio, né? Claro, esse cloro ele pode acabar depois se juntando com o próprio CFC que deu origem para ele, outra molécula, e acaba saindo da camada de ozônio e destruindo o ozônio. Só que tem um detalhe. Como ele é um catalisador, tá? Ele não é consumido. Enquanto ele continuar aqui, ele vai ficar destruindo o ozônio. Só para tu ter uma ideia, a vida útil dele lá, tá? Que é a vida média, é de 50 a 100 anos na ozonosfera. Então, imagina o estrago que ele faz. Aproximadamente, tá? Cada radical desses é capaz de quebrar mais de 100 mil moléculas de ozônio, cara. É muita molécula, tá? Então, quem são essas moléculas ou substâncias que quebram ozônio? A gente tem uma sigla em inglês, tá? Que a gente não abreviou essa sigla para português ainda, que é chamada de ODS, que é chamado Ozone Depleting Substance. Então, o que acontece? O mais famoso deles é o cloro, que é oriundo do CFC, que é clorofluorcarbono. O bromo faz a mesma coisa. O bromo é oriundo do BFC, que é o bromofluorcarbono. E também tem o hidroxilo, tá? Que vai ser oriundo de algumas moléculas que tem hidroxila, por exemplo, um álcool volátil, alguma coisa assim. E ainda tem o óxido nítrico e o óxido nitroso. Então, essas são as substâncias chamadas de ODS,
Claro que o vestibular vai querer que tu saiba essa aqui, que é o CFC. Ele não tem impedido de cobrar as outras não, tá? Porque isso aqui é um problema ambiental já muito clássico, que eu acho que você deveria saber. Então, tem, por exemplo, uma questão do Enem pra gente fazer. Agora que eu já entendi como é que funciona essa brincadeira, olha só, o CFC, ele não reage com ozônio, tá? Ele libera o cloro, como a gente conversou antes, e o cloro ataca o ozônio. Então, já que fala assim, ó, a molécula do ozônio pelo CFC, não. A reação direta do CFC com ozônio, não. Errado. O que é que ataca o ozônio? Isso, o átomo de cloro é que ataca o ozônio. O que o átomo de cloro faz? Catalisa essa reação. Por isso que a resposta vai ser letra B. Combinado? Tá, então olha só, tem uma boa notícia para você. O Protocolo de Montreal, que foi um tratado internacional para diminuir progressivamente a produção de ODS, da substância que destrói a camada de ozônio, ele foi acordado em 1987 e entrou em vigor em 89 e foi assinado por todos os países. E a boa notícia é que a camada de ozônio está lentamente se recuperando. Tomara que ela se recupere por inteira. E tem uma frase do Kofi Annan que ele vai dizer assim, que talvez o único acordo internacional de maior sucesso até hoje tenha sido o Protocolo de Montreal. Então, cara, tenta não esquecer que o Protocolo de Montreal é da camada de ozônio, beleza? Impedindo a produção de CFC, o Brasil também adota isso. Então, olha só. Agora, tem uma escala de pH que seria legal você saber o seguinte, tá? A água, quando ela reage com ela mesma, ela acaba produzindo esse cara aqui, que é o hidroxônio e o hidrônio, e a hidroxila. O hidroxônio, o hidrônio, hidroxila pode ser escrito desse jeito aqui. Então, equivale escrever isso ou escrever isso. Eu só estou tirando uma água daqui e uma água daqui. Só que tu tem que saber que toda vez que aparecer esse cara aqui, eles fornecerem esse cara em alguma questão, você tem que saber que ele representa os ácidos. Então, pelo amor de Deus, cara, tem que saber isso. E essa criatura aqui, que é a hidroxila, tá? Representa as bases. Toda substância que libera H+ na água é um ácido, libera OH- na água é uma base. E esse casal aqui, geralmente, ele se junta formando a água, tá? Que é um casal feliz aqui. Only you. Tum, 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 tum. Aí o que acontece? A gente mediu a concentração de hidroxônio nas condições, tá, de 25 graus Celsius, um ATM, e mediu a concentração de hidroxila, que tem que ser valores iguais, né, cara? Porque imagina, eu tô quebrando esse casal aqui, se formar um hidroxônio, vai formar também uma hidroxila. Se formar dois hidroxônios, forma duas hidroxilas, porque a água pura, né, ela é formada por um hidroxônio e uma hidroxila. Então, a concentração desses caras é igual. E a gente mediu a constante de equilíbrio deles, tá? A gente chama de KW, porque W é água em inglês, então não tem segredo. Agora, o que acontece? Se a constante de equilíbrio deles, tá, é 10 a menos 14, claro que o valor do hidroxônio, já que a quantidade tem que ser igual, é 10 a menos 7. E a concentração de hidroxila é 10 a menos 7. Então, se eles te falarem, olha, tem concentração de hidroxônio 10 a menos 7, vai dizer, o pH é neutro. Tem concentração de hidroxila 10 a menos 7, o pH é neutro, porque eu tenho igual quantidade dos dois. Se eu tiver mais quantidade de um do que do outro, aí eu vou ter mais ácido ou mais base. Por exemplo, ó, a multiplicação tem que fechar isso aqui, tá? Imagina que tem que fechar 10 a menos 14. Então, se eu tiver uma concentração de hidroxônio, que é o cara ácido, 10 a menos 5. Você concorda que 10 a menos 5 é 100 vezes mais ácido que esse cara aqui? Porque é um número 100 vezes maior do que 10 a menos 7? Então, como esse cara aqui é 100 vezes mais ácido, o hidroxônio aqui vai deslocar o equilíbrio para cá, porque tu aumenta esse lado, desloca para o outro, e aí consome a hidroxila. Então, se tu aumentar 100 vezes a concentração de hidroxônio, sabe quantas vezes vai diminuir a concentração de hidroxila? Adivinha? 100 vezes. Então, por isso que isso aqui vai ficar sempre constante, tá? Ó, se eu multiplicar 10 na menos 5, né, vezes 10 na menos 9, vai dar 10 na menos 14. É como se isso aqui fosse uma formulazinha, tá? Na verdade, isso é uma formulazinha. Então, se eu souber a concentração de um, olha que legal, eu sei a concentração do outro, porque tem que fechar 10 na menos 14. Agora que você já sabe isso, a gente tem um número mais fácil de trabalhar, para não ficar trabalhando com aquelas casas decimais, né, lá em cima, menos, né, no valor negativo, que é o pH e o pOH. Aí tu vai dizer, mas é difícil. Não, olha só. Se eu tiver assim, ó, 10 na menos 5, tu só pega esse cara aqui de cima, tira o sinal e diz que o pH é 5. Cara, ridículo. Ó, se tiver 10 a menos 6, tu pega esse cara aqui, tira o sinal e diz que o pH é 6. É só isso. Então, se a concentração do hidroxônio era 10 a menos 7, o pH é
7. Se a concentração de hidroxila era 10 a menos 7, o pH é 7. Então, quando eles te fornecerem pH 7 ou pOH 7, isso quer dizer que minha substância é neutra, que é o caso da água pura, combinado? Então, tenta associar esse valor aqui, tá? Se eu tiver um pH 7, ele é neutro. Agora, se eu tirar o log daquela formulazinha que eu te apresentei antes, tá? Se eu tirar o log dos dois lados, vai dar menos log, tá? Vai dar pH, porque o menos log do H+ é pH. O menos log do H- é pOH. E o menos log de 10 a menos 14 é 14. Então, por exemplo, se eu tiver um pH igual a 5, o pOH vai ser 9. Por quê? Porque tem que fechar 14. Então, se eles tentarem te enrolar e falar assim, olha, eu tenho um pOH aqui que é igual a 6. Quanto que vai ser o meu pH? Cara, tem que fechar 14, então eu vou saber que é 8. Aí tu vem aqui e dá uma olhadinha onde é que tá o 8. Ah, o 8 tá aqui, então ele vai ser básico. Então, isso é importante, tá? Toda vez que a minha escala aumentar, 7 é neutro. Que ela aumentar, ela vai ficando mais básica. E se ela diminuir, ela vai ficando mais ácida. Por exemplo, tá? Se eu tiver o pH 2 e o pH 3. Quem que é mais ácido? O 2. Se te perguntarem quantas vezes é mais ácido, cuidado agora, tá? Ele vai ser 10 vezes, porque isso aqui é uma escala de log, né? Então ele vai aumentando 10 vezes. Por exemplo, se eu for comparar o pH 4 com o pH 2, o pH 2 é mais ácido. E se te perguntarem quantas vezes o pH 2 é mais ácido, vai dizer 100 vezes. Show? A mesma coisa aqui, tá? Eu vou ter um pH, por exemplo, 11 e um pH 14. Então, ó, você vai ter que fazer o seguinte, tá? Faz assim, ó. 13, 12. Então, daqui pra cá aumentou 10, daqui pra cá aumentou 100, daqui pra cá aumentou 1000 vezes mais básica. Combinado? Então, eu vou fazer um resuminho aqui, tá? Depois, se quiser tirar um print. Se eu tiver a concentração dos dois, tá? Igual a 10 a menos 7, vai ser neutro. Ou pH igual a pOH igual a 7. Claro, tudo isso aqui se for a 25 graus Celsius. Se não for, aí fudeu, porque, desculpa a palavra. Aí complicou, porque vai ter que fazer umas outras coisas aqui, que são os outros cálculos aí que não é do Enem daí. Então, uma solução ácida, se eu tiver a maior concentração de hidroxônio. Ou tu vai dizer que a concentração de hidroxônio é maior que 10 a menos 7, por exemplo, 10 a menos 5. Ou o pH vai ser menor, por exemplo, 5. E aqui, se eu tiver uma concentração de hidroxila maior que de hidroxônio, claro que vai ser básico, né? Porque esse cara aqui é básico. Ou a concentração de hidroxônio menor, né? Porque imagina o seguinte, tá? Se eu tiver uma concentração de hidroxila maior que de hidroxônio, tá? Não pode ser 10 a menos 7, porque 10 a menos 7 é neutro. Então vamos pôr aqui 10 a menos 6. 10 a menos 6, por exemplo, é maior que 10 a menos 8. Então, se eu tiver 10 a menos 6, o que aconteceu aqui? O hidroxônio é 10 a menos 8. E essa concentração é menor que 10 a menos 7. Por isso que essa é uma solução básica. Consequentemente, o pH vai ser maior do que 7. Ué, é só tu fazer o cálculo, né? Tu pega esse cara aqui, tira o sinal e tem um pH 8. Combinado? Eu vou pôr uma substância aqui interessante, tá? Que é o suco gástrico, limão, vinagre, refrigerante. Cara, decora esses pro Enem. Ó, já leva decorado assim, ó. Tudo que for meio azedinho é ácido, sim? O refrigerante, é claro que ele não é azedo, porque eles entopem o refrigerante de açúcar ou adoçante, e tu nunca vai sentir o gosto azedo por causa disso. E por isso que ele tem que ter muito açúcar e muito adoçante. Senão, imagina quão azedo ele seria, tá? Com esse pH. Muito mais azedo, cara, que uma maçã, laranja, tomate. Agora, olha só. O pão, a batata, a água da chuva. Repare que a chuva já é levemente ácida, tá? Para ser chuva ácida, ela tem que ser um pH inferior a 5,6, mas a gente já discutiu isso. Agora, repara, água pura, 7. E aqui tem duas coisas que é legal de saber, tá? A água do mar, a gente não tem muito exemplo disso, né? Substâncias básicas, né? Que são essas aqui. E o leite de magnésio. Show? Cara, é muito normal o Enem fazer uma pergunta assim: quantas vezes ou quem é mais ácido, suco gástrico ou refrigerante? Tu vai dizer, o suco gástrico. Então ele é mais ácido. Se perguntar quantas vezes, vai dizer 10, porque diminuiu um número, tu vai multiplicando por 10. Combinado? Vamos pegar umas questões que vão dar um nó na sua cabeça? Olha só. Imagina que ele deu aqui a concentração de íons hidroxila, que é 10 a menos 10. Cara, eu acho que eles estão tentando me enrolar, né? Querendo dar um nó na minha cabecinha. Se a concentração de hidroxila é 10 a menos 10, a pergunta, qual é a concentração de hidroxônio? Dica, tem que fechar 10 a menos 14 no total, né? Então, hidroxônio é 10 a menos
4. Aham. Cara, se esse cara aqui é 10 a menos 4, você concorda que esse valor aqui, ele é muito maior que 10 a menos 7? Então, se esse valor é muito maior que 10 a menos 7, essa substância vai ser o quê? Ácida. Como é que eu neutralizo mesmo uma substância ácida? Eu faço um ajuste de pH? Ó, só pode ser com uma substância básica. Aí tu vai dizer, cara, mas como é que eu ia saber, brother? Olha só, álcool, ele não é ácido nem básico, tá? Esse cara aqui é o ácido acético, do vinagre. Então, um dos caras que o Enem adora. Esse cara aqui vem de uma base forte de um ácido forte, né? Eu dei pra vocês isso já, ó, soda cáustica, base forte. Ácido sulfúrico, ácido forte. Então, são dois casos que tem que saber, tá? Como é forte e forte, ele fica neutro. Isso aqui é uma base forte, porque é grupo 1 e 2. Esse cara aqui é do ácido carbônico, que é fraco. Lembra que ele se decompõe em gás carbônico e água? Então, base forte, ácido fraco. Isso aqui é um sal básico. Esse cara aqui eu também já dei pra vocês, porque a amônia, eu já falei que é uma base fraca, e esse cara aqui é um ácido forte. Então, esse cara aqui é um sal ácido. Para neutralizar um cara que seja ácido, né? Só se for uma substância básica, por isso que é a letra D. Olha essa então, tá? Um pesquisador, ele simplesmente desconfia que dentro de um vidro ali tem uma protease gástrica. Cara, tu já ouviu falar que no suco gástrico tem o ácido clorídrico, então ele tem que ser ácido, né? E ela ajuda na digestão, toda aquela história, né? Então, o que a gente espera que seja feito? Ó, o tubo de ensaio em que a enzima deva agir para indicar a hipótese que o pesquisador está correta é aquela que... Bom, como é que eu consigo provar que a enzima é essa aqui, protease gástrica? Primeiro, ele tem que ser um pH ácido. Então tem que ser um pH menor do que 7, tudo bem? E depois ela vai decompor carboidrato ou proteína, né? Como é protease, né? Tem que ser proteína, portanto a resposta é a letra B. Combinado? Mais uma, olha só. Cara, essa aqui é muito interessante e a gente pegou o principal indicador que existe na química, que é o azul de bromotimol. O azul de bromotimol é um dos poucos indicadores que o ponto de viragem dele é exatamente em 7, quer dizer, ele muda de cor exatamente aqui. Isso não é normal, porque tem vários indicadores, que nem a fenolftalina, que muda aqui no 8. E ele vai dizer o seguinte, olha, esse indicador aí, ele adquire cor azul no meio básico, deixa eu escrever aqui. Ele adquire cor amarela e ele adquire cor verde no neutro. É meio deduzível, né, cara? Porque entre amarelo e azul, né, é verde, né? A maioria dos indicadores tem essa brincadeira, eu acho muito legal. Então, o que acontece? Você colocou esse indicador numa base, né? Então, com certeza, a cor dela vai estar azul. Então, começa com azul. E aí você começa a soprar, né, cara? E um jeito bonitinho de falar de soprar é que tu tá expirando, né? Então, conforme você está soprando aqui, tá? Na água o CO2, que tu libera CO2, né, na tua respiração, vai formando o ácido carbônico. Ele até escreveu aqui, olha, tá formando o ácido carbônico. E esse ácido carbônico aqui tá reagindo com a base. Cara, não importa se é um ácido fraco ou um ácido forte, todos neutralizam base, tá? A mesma coisa, a base forte ou fraca neutraliza ácido também. A força não tem a ver com a neutralização. A consequência disso é que eles neutralizam, mas, claro, no final vai dar um sal básico, né? Porque essa é a base forte, esse é ácido fraco. Só que acontece, olha só, conforme a gente vai assoprando isso, você concorda que vai passar para verde isso aqui? Então, vamos ver a letra A. Mudará de cor de azul para verde? Sim. E em seguida pode ir para o amarelo? Se tu ficar assoprando, vai para o amarelo, vai prevalecer o ácido. Vai consumir toda a base e vai ficar ácido. Com o acréscimo do ácido carbônico, o pH irá reduzir. Sim, vai reduzir até ficar neutro. E em seguida, o excesso de ácido carbônico tornará o pH da solução ácido. Sim, perfeito. Então, letra A. Show? Ainda bem que foi a letra A mais fácil de fazer, né? Então, vamos para as cadeias carbônicas rapidinho. Olha só. Se eu tiver uma cadeia normal, a grande dica é que na normal tem carbono primário e carbono secundário. Então, repara que isso aqui é tudo hidrogênio, tá? Então, eu vou ter, quando não aparece aqui, nós vamos botar hidrogênio, tudo bem? Então, esse carbono primário, secundário, primário. Primário, secundário, secundário, primário. Isso aqui não é ramificação, tá? Tem que ser um outro carbono. Então, se eu tiver um carbono terciário, aí é ramificação. Tá aqui, ó, eu achei um carbono terciário aqui. Então, eu sei que essa aqui é a ramificação. Como aqui eles são iguais, qualquer um poderia ser a ramificação, né? Aqui também eu consigo ver um carbono quaternário. Então, se for terciário ou se for quaternário, te liga que o quaternário tem duas ramificações. O terciário tem
uma ramificação, de boas? Outra classificação, saturada, só tem ligação simples entre carbono. Insaturada, se tiver dupla ou ligação tripla, tenta associar que isso aqui tem que ter ligação pi, de pin saturada, ligação pin saturada. Então, olha só, se tiver só simples, saturada, simples, saturada, entre carbonos, né, galera? Não vai me contar isso aqui, tá? Isso aqui não conta. E agora, se tiver uma pin saturada, tiver a ligação pi, né, da dupla ou da tripla, ela vai ser insaturada, 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 insaturada. Outra, se eu tiver um átomo diferente do carbono entre eles, isso aqui é um heteroátomo e a minha cadeia é heterogênea, ó, tem que estar entre eles. Esse átomo aqui tem que estar entre os carbonos. Esse cara aqui ele não está entre os carbonos, então ele vai ser uma cadeia homogênea, cadeia, nesse caso aqui, homocíclica. E uma dica, né, se o heteroátomo, por um acaso, aparecer numa cadeia cíclica, a gente chama essa cadeia de heterocíclica. Outra, se eu tiver uma cadeia aberta ou cadeia fechada, detalhezinho, tá? A cadeia aberta, ela pode ser chamada de acíclica e a cadeia fechada de cíclica. Só que a cadeia fechada, ela se divide em alicíclica, que são essas criaturinhas aqui, e a cadeia aromática são aquelas que têm um anel aromático, tá? Que a gente chama de benzeno. Nossa, ficou horrível o meu anel aromático. Vamos tentar de novo, ó, tá aqui. Esse é meu anel aromático, tá? Ele representa aquelas duplas alternadas. Só cuida que tem gente que erra um detalhezinho, tá? Muitos livros e muitos youtubers e muita gente diz que a cadeia alifática é sinônimo de cadeia aberta. Cara, não é. Por exemplo, ó, essa aqui é uma cadeia fechada, que ela é alifática. Então eu posso falar, cara, que toda cadeia aberta vai ser uma cadeia alifática? Sim. Mas toda cadeia alifática é uma cadeia aberta? Não. Então não são sinônimos, combinado? Só uma classificaçãozinha rapidinho de aromáticos, tá? Se é legal você saber que os que tem um só núcleo aromático, eles são mononucleados. Os que tem mais de um são polinucleados. E se aparecer núcleos desse jeito aqui, tá? Só com uma ligação, por exemplo, tá? Não importa quando estiver aqui no meio, eles são núcleos isolados. E se aparecer uma aresta em comum entre eles, tá? Eles são núcleos condensados. Combinado? Vamos pro ETA? Olha só, a estação de tratamento de água geralmente é assim, tá? Floculação, decantação, filtração. Aí sempre se coloca isso aqui, tá? Sulfato de alumínio, cal, cloro, flúor. Repara, se eu trocar o desenho é floculação, decantação, filtração. E o que você põe? Sulfato de alumínio, cal, cloro, flúor. Cara, então é quase sempre a mesma coisa, tá? Então o que eu vou fazer pra ti? Eu vou fazer um sisteminha aqui com as 10 principais etapas do ETA pra gente poder aproveitar bem o estudo, tá? Então, por exemplo, eu vou começar com a captação, que eu recolho água para a estação de tratamento, tá? E depois da captação a gente tem a aglutinação, que é o começo da floculação. Então, nesse caso que a gente põe o sulfato de alumínio com cal, uma coisa básica, que vai gerar o hidróxido de alumínio, que vai pegar as partículas de suspensão e vão fazer os flocos. O que acontece? Essa floculação aqui já é o nome quando tem os flocos, tá? Então, se tiver flocos, a gente já vai chamando de floculação. Agora, o que acontece? Os flocos, ele tem uma massa um pouquinho maior e começa a fazer a decantação, porque eles são mais densos e vão parar lá no fundo, tá? A decantação é simplesmente deixar em repouso e a massa mais densa vai decantando. Se não decantar tudo, tu pode fazer uma flotação. O que é a flotação? Você pega, coloca bolhas de ar dentro, né? São infinitas bolhas pequenininhas de ar dentro desse sistema e elas vão levar toda a sujeira que não foi por decantação para cima. Cara, isso o Enem já te cobrou, tá? Ele vai dizer, olha, o método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio, né, com as impurezas que foram aderidas no hidróxido de alumínio, na verdade, né? Ó, não tem decantação, então você vai marcar o quê? Flotação, combinado? Ó, outra, enquanto esse processo está acontecendo, a gente colocou cloro. Como a gente botou cloro, foi para produzir o ácido hipocloroso. Tu lembra que já comentou desse cara? O que ele faz? Ele elimina os micro-organismos. Show? Então, se tiver algum problema envolvendo micro-organismos, doença, coisa assim, eu já sei. Ah, tem a ver com HClO, ácido hipocloroso. Posso trocar por ozônio. Então, tem empresas que usam ozônio, e ozônio tem o mesmo poder bactericida de eliminar a desinfecção do ácido hipocloroso. Depois tem a filtração. Olha só, vamos fazer aqui uma questãozinha rapidinho. O procedimento adequado para tratar águas dos rios com fim de atenuar problemas de saúde causado pelo quê? Micro-organismos. Cara, nem penso, tá? Eu já sei que é cloração. De novo, falta cair esse cara aqui na UFS que já caiu, então quem sabe seja agora que caia no Enem. Beleza?
Ó, depois tem a filtração. Eu não sei se tu reparou no nosso desenho, mas a filtração sempre é assim, tá? Carvão, areia e cascalho. Se eu trocar o desenho, tá? Continua. Carvão, areia e cascalho. O cara que me importa aqui é o carvão. Não importa se aparecer carvão ativo, ativado, antracito, coque. É um carvão bem purinho, o mais purinho possível. O que esse carvão faz? Ele simplesmente absorve moléculas orgânicas. Só que aquelas moléculas que são muito pequenas, nunca elas vão formar flocos, por exemplo, que é a ponto de ser visível. Então, essas moléculas, tá? Quando elas passam pelo carvão, elas ficam absorvidas. A nossa palavra-chave aqui é absorção. E tu sabe que o cheiro e o gosto, eles são dados por moléculas orgânicas, né? Ésteres, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Você vai retirar todo o cheiro e gosto da água e o pessoal pode tomar. Vale para também moléculas tóxicas, tá? Já ouviu falar em câmera de gás, por exemplo? Para você não entrar em contato com gás sarinho, com gás lacrimogênio? Então, o que a gente usa ali no filtro é um carvão. Literalmente, esse carvão retém essas moléculas orgânicas e tu não acaba morrendo ou então lacrimejando. Então, olha só essa questão. Ele vai dizer, olha, cara, a gente tem um problema aqui, tá? Que foi colocado muito cloro e acabou formando, né, ácido hipocloroso, né? A gente tá ligado disso. E acabou formando cloroforme, que é uma molécula tóxica. Então, qual seria o procedimento mais adequado? Cara, filtração com carvão ativo, porque ele retira as moléculas orgânicas. Cara, como tá sendo fácil, né? Tá, o que não caiu ainda é neutralização e correção do pH. Se eu usar o cal, esse cal aqui pode ser CalH também, tá? Porque eu vou botar ele na água, ele vai acabar formando essa criatura aqui, tá? CalH2. E aí a gente diminui um pouco a acidez, né? Porque eles são básicos. Óxido básico e base forte. E o outro processo é a fluoretação. A fluoretação é colocar flúor. Então, se eu botar esse ânion aqui, tá? Na verdade, olha só, não é flúor ou a molécula, tá? É ânion fluoreto. É literalmente o ânion. Então, eu coloco um sal que tenha esse cara. Por exemplo, fluoreto de sódio. E aí ele vai se grudar nos teus dentes, tá? Criando a fluorapatita em vez da hidroxiapatita. A hidroxiapatita sofria corrosão com a acidez, a fluorapatita não sofre mais. Aí tu protege teus dentes. Show? Depois tem a distribuição, mas aí já foge a química, consequentemente política, né? Cara, então, depois disso, vamos para a separação de misturas. Olha só, eu tenho uma dica muito quente, hein? Porque tem umas separações que eles adoram. E tu sempre vai obedecer essa ordem aqui, tá? Tu vai tirar sempre a primeira a mistura heterogênea, e aí por segundo a homogênea. Se tiver duas misturas heterogêneas, tá? Tu tira primeiro o sólido, depois o líquido. Mas sempre tu tira a heterogênea antes. Depois tu vai tirar a homogênea. E se eu tiver que escolher a homogênea, primeiro eu tiro o sólido, depois o líquido. Cara, é só um procedimento padrão e de preferência tu siga isso, tá? Olha só, para essa mistura poder ser heterogênea, esse sólido aqui ele não pode ser solúvel, né? Então ele tem que ser insolúvel. Já esse sólido aqui tem que ser solúvel. Para esses dois líquidos aqui não formar uma mistura homogênea, formar uma mistura heterogênea, eles têm que ser immiscíveis, que não se dissolvem, combinado? A mistura homogênea, os líquidos aqui eles são miscíveis, então eles se dissolvem muito bem. Agora, olha só, como é que eu retiro, por exemplo, areia? Ó, se tu quiser botar alguma coisa aqui, tá? Eu dou um exemplo. Areia da água. Cara, a areia eu só uso um filtro, e aí com o filtro eu retiro ela da água, tudo bem? Tem que ser um sólido insolúvel. Se tu quiser botar alguma coisa aqui, põe assim, ó. Como é que eu vou retirar água e gasolina? Tu concorda que os dois são immiscíveis? Então, você vai usar decantação. Como é que eu retiro aqui o sólido, por exemplo, solúvel? Imagina um sal solúvel, tá? Da água. Aí, destilação simples. E como é que eu retiro, por exemplo, tá? Água e álcool. Dá pra ver que minha letra tá melhorando cada vídeo, né, cara? Que lindo isso. Então, olha só. Esses caras aqui, eu só vou te mostrar a foto da filtração. Se aparecer isso aqui, ou se aparecer alguma coisa assim, saiba que a parte insolúvel vai ficar aqui, tá? Que é chamado de resíduo, retido, sim. E a parte solúvel vai passar aqui, que é o caso do café, né? Esse café é solúvel, mas na verdade não é todo ele solúvel, né? Porque tem uma parte que é insolúvel, que fica em cima do filtro, que é chamado de borra, né? Com B. E o resto passa, né? Que é a parte solúvel. Então, como é que eu tiro os dois líquidos aqui, né? Que é água e gasolina? Decantação. Vou te mostrar uma imagem rapidinho, né? Até porque eu não posso demorar muito para os direitos autorais, né? Então, aqui a gente tem gasolina e água. Sempre a água fica embaixo. Daí a gente abre aqui um funilzinho, a água passa e a gasolina fica. Eu também posso usar um sifão. Se a gente usar um sifão, é uma sifonação. Combinado? Como é que eu tiro o sal solúvel do líquido? Destilação simples.
Então, olha só, isso aqui é uma destilação simples, tá? Para tirar o sal. Tá vendo que a água aqui tá azul? Porque ela tem um sal azul dissolvido nela. Então, o que acontece? Conforme a água vai saindo, repara que ela tá saindo aqui sem a cor. Então, eu sei que aqui vai ser água pura, o meu líquido puro, né? E o sólido, ele tá vindo aqui para baixo. Ó, conforme aumenta aqui, né? O sólido vai aparecendo aqui. Aí eu consegui tirar o sólido do líquido e vice-versa. Isso é destilação simples, que não é legal de chamar de evaporação quando você usa esse aparelho aqui, que é chamado de destilador ou ainda condensador, tá? Por que eu não posso chamar de evaporação? Cara, porque quando a gente usa aparelhinho, a gente chama de destilação simples mesmo, tá? Eu até posso chamar assim, a destilação simples igual a evaporação em salinas, onde a gente não está usando nenhum aparelho especial assim, de laboratório. Essa aqui é a foto do Mauro, tá? Um amigo meu, lá do Colégio Energia, né, de Chapecó, onde é que eu dou aula. E ele mandou para nós uma foto lá de salinas, ele trabalhando. E repara que a água do mar ela vai evaporando, né? Então, nesse caso, eu posso falar que é uma evaporação, ou simplesmente uma destilação simples natural. E aqui vai ficando o sal. Combinado? Tá, então como é que eu retiro água e álcool? E isso é destilação fracionada. A destilação fracionada, repara que eu tenho dois líquidos, tá? É líquido e líquido, água e álcool, tá? E repara que aqui apareceu um negócio no sistema que não tinha antes. Essa é a principal diferença entre a destilação simples e a fracionada. Então, na fracionada, você precisa ter uma coluna de fracionamento. Se tiver a coluna de fracionamento, eu já sei que é uma destilação fracionada e eu vou separar líquido do líquido. Então, imagina que aqui eu vou ter um líquido que está saindo, tá? Esse líquido que sai é sempre o que tem menor ponto de ebulição. E o líquido que fica aqui, ele vai ser o líquido que tem maior ponto de ebulição. Se fosse, por exemplo, água e álcool, a gente sabe que a água tem um ponto de ebulição igual a 100 e o álcool tem um ponto de ebulição igual a 78. Então, o álcool sairia antes do que a água, beleza? Agora que eu aprendi a separar a mistura, eu só tenho que obedecer essa seta aqui, que ela simplesmente obedece à ordem de retirada, tá? Heterogênea sólida, heterogênea líquida, homogênea sólida, homogênea líquida. Então, por exemplo, se aparecer água, areia, óleo e sal, qual é a separação de misturas na ordem? Na ordem, obrigatoriamente. Quem que eu tiro primeiro? Eu tenho que tirar a parte heterogênea, né? Então, eu vou começar tirando quem? Areia. Essa é a parte heterogênea, mas o óleo também é heterogêneo, né? Então, você pode desenhar um potinho e imaginar, vou ter areia aqui embaixo, vou ter o óleo aqui em cima, já a água e o sal vai ficar bem dissolvido, então essa aqui é a parte homogênea, então não tenta tirar o sal primeiro, cara, você não vai conseguir. Então, mesmo assim, eu tiro primeiro o sólido ou líquido? Isso, sólido. Então, tu vai tirar a areia como? Filtração, que é assim que eu tiro o sólido e líquido. Depois, como é que eu vou tirar esses dois líquidos, tá? Isso, decantação. Ó, eu tô escutando você falar daqui, sabia? Então, líquido, líquido immiscíveis, né? Decantação. Só tem que ter aquele meu resuminho ali do slide anterior. Aí eu tirei o óleo. E como é que eu tiro o sal da água, sendo que o sal é solúvel? Destilação simples. Simplesmente aquece, a água vai embora e fica o sal. Combinado? Então, olha só essa questão do Enem. Ele disse assim, considerando as características físico-químicas dos insumos formados, o método para separação. Cara, eu sei que o fenol é líquido e a acetona também, e eu sei que eles têm um ponto de ebulição diferente. Então, o jeito de separar líquido e líquido com pontos de ebulição diferentes tem que ser destilação fracionada, o resto aqui é bobagem. Combinado? Olha essa aqui que é uma das questões mais pedidas pelos alunos. Ele vai dizer que tem a farinha de linhaça, tá? Que tem óleo. E esse óleo, ele é lipossolúvel. Cara, isso pra mim é meio redundante, tá? Porque olha só, se é óleo, tá? O óleo é um lipídio, então é claro que ele vai ser lipossolúvel, né? Eu nunca vi um óleo hidrossolúvel, né? Então essa palavra aqui é meio redundante, mas tudo bem, vambora. Só que olha só, esse detalhe é legal saber, tá? Que ele tem uma massa elevada. Depois, fibras proteicas, que são insolúveis em água. Celulose. Vitaminas lipossolúveis. Então a gente vai ficar dissolvido com esse cara aqui, né? Inclusive, sais minerais hidrossolúveis. Bom, se ele é hidrossolúvel, ele não vai se misturar com os caras que são lipo. Tá, então o que vai acontecer aqui? Nós vamos usar o éter. Cara, pra quem não sabe, vai lá na matéria de ligações químicas, tá? Eu te expliquei que o éter é apolar e tu tem que saber que o éter é apolar. Assim como todo hidrocarboneto, o éter também é apolar. Então, o que acontece? Se ele é apolar, quais são as substâncias que ele vai dissolver aqui? Isso, o óleo lipossolúvel, que é redundante, então tirei dali, e também a vitamina lipossolúvel. Quais são as substâncias que não vão interagir, não vão entrar no éter junto, né? Não vão dissolver no éter? As fibras, a celulose
e os sais minerais hidrossolúveis. Então isso vai ficar retido lá no filtro dessa filtração. Combinado? Então olha só, quando eu adiciono água, somente o sal hidrossolúvel é que se dissolve. Então se eu fizer a adição de água aqui embaixo, tá? Tem que saber que a água é polar, então ela vai dissolver esse cara aqui, já que falou que é hidrossolúvel. E a fibra e a celulose não se dissolvem, então vão ficar no meu filtro 2 aqui, resíduo 2. Como aqui passou água e sal, é claro que eu vou fazer uma destilação. Inclusive eu sei até que destilação é essa, né? Destilação simples. E aí quando eu faço isso, sai a água e fica o sal. Tudo bem? Agora, o que eu faço com esses caras aqui? Cara, uma destilação. Como tudo isso aqui é líquido, eu vou fazer uma destilação fracionada. Cara, é claro que o éter, que tem menor ponto de ebulição, é o que vai sair primeiro, vai ser o destilado, né? E o que fica aqui vai ser o meu resíduo, né? Que vai ser o óleo, as vitaminas. Então, por isso que o meu resíduo é onde é que vai estar o óleo, que é o que ele está perguntando. Por isso que a resposta é resíduo 4. Combinado? Ó, agora vamos fazer uma geral para ver várias de uma vez só? Catação. Catação é a arte de catar, literalmente, tá? É pelo aspecto visual. É que nem quando tu sai na balada e olha assim, ah, eu gostei daquele carinha ali, então eu vou catar ele, sim? É pelo aspecto visual mesmo, tá? Tipo, ah, eu gostei dele. Então, é tipo escolher feijão. Se o cara é feijão, ó, tu separa. Se ele for uma pedrinha, tu tira. Isso é catação. Show? Ventilação, a gente vai usar o vento, né? Só que a propriedade que distingue um do outro é a densidade, tá? Então, quando tu usa o vento, né? Assopra, por exemplo, as casquinhas do amendoim, né? A casca voa e a semente não, porque eles têm densidades diferentes. A levigação é quando você usa água e a água leva ao menos denso. Levigação. Isso aqui, geralmente, a gente usa uma bateia, tá? Que daí a parte mais densa vai lá pro fundo e a parte menos densa a água leva. Por isso que é usado para separar amálgamas da areia, de outras coisas, né? Depois, ação magnética, ferromagnetismo. São os caras que se grudam no ímã. Para quem não sabe, é FeCone. Ferro, cobalto e níquel. Esses caras que eles se grudam muito bem no ímã. Então, se eu tiver uma limalha de ferro e areia, eu posso botar um ímã. Limalha de ferro é um pauzinho de ferro. Então, esse pauzinho de ferro, ele vai se grudar no ímã e a areia não. Tamização, para quem não sabe, é peneiração, só que é o nome mais chique, tá? Tamização ou peneiração. É pelo tamanho, por isso que o nome é tamização. E é para separar, por exemplo, a areia grossa da areia fina, vale para farinha grossa, farinha fina, né? Geralmente tu faz isso antes de fazer um bolo, né? Dissolução fracionada. Cara, toda vez que aparecer essa palavra aqui, lembra que é uma fração. Uma fração irá sofrer la dissolução, pero la outra não. Então o que acontece? Uma vai se dissolver, então tem a ver com a solubilidade, e a outra não. Se eu tiver areia e sal, cara, eu coloco na água, a areia nunca vai se dissolver na água, e o sal vai se dissolver. Se for um sal hidrossolúvel, claro. Flutuação é quando um vai ficar flutuando, porque é menos denso, e o outro vai pro fundo, né? Por exemplo, areia e serragem, né? Como a serragem é da madeira, né? Ela fica menos densa, fica flutuando, e a areia vai para baixo, né? Então eu separei por densidade. Flutação é aquela história de botar bolhas de ar, né? Tem que ter essa palavrinha aqui, bolhas de ar, e esse ar aqui vai empurrar as partículazinhas muito pequenininhas para cima, né? Então tem a ver com densidade, e a gente já explicou isso lá em tratamento de água, né? Que é a estação de tratamento de água. Eita, Giovana, olha só. Fusão fracionada. Ó, fracionada. Uma fração irá sofrer lá fusão, para a outra não. Quer dizer, que a diferença entre eles é o ponto de fusão. Um vai sofrer fusão, né? No caso aqui é o enxofre, tá, galera? Então, esse cara aqui é o que sofre a fusão e a areia não, tá? A areia não vai derreter, tudo bem? Centrifugação é quando tu acelera a decantação. Por exemplo, eu vou pegar o exame de sangue, tá? E o exame de sangue eu não estou conseguindo fazer com que ele decante. Então eu coloco dentro de uma centrífuga, a centrífuga começa a girar muito rápido, né? E aí força as partículas mais densas irem para o fundo do recipiente. Liquefação fracionada, tá? Ó, uma fração irá sofrer lá liquefação, pero la outra não. Cara, eu posso falar que é o ponto de ebulição, eu concordo com isso, tá? Se tu quiser chamar isso aqui de ponto de liquefação, também pode ser. Só que o ponto de ebulição é passar de líquido para gasoso, né? E o ponto de liquefação é passar de gasoso para líquido, né? Então, na verdade, é o mesmo ponto. No caso da água, é 100 graus Celsius, né? Então, eu vou separar gases, né? Eu tenho dois gases, aí eu diminuo a temperatura deles, né? Gases, vou diminuindo a temperatura até um virar líquido. Também posso ir aumentando a pressão. Daí vai virando líquido, eu vou separando um por um. Combinado?
Só que olha só, o Enem, ele tem uma peculiaridade que ele gosta da palavra extração. Então, se tu ficar sem resposta, cara, você marca extração. Eu vou te dar uma ideia do que é no nível superior, o que a gente usa como extração, tá? Existe uma extração chamada LL, que é líquido-líquido. É quando a gente tira, por exemplo, o álcool da gasolina com a água. A gente passa a água pela gasolina, né? Chacoalha bem. A água faz as pontes de hidrogênio com o álcool, porque tem H ligado no FON, o álcool também. E a gasolina tem uma força fraca, tá? Que são as forças de Van der Waals, lá, de polo induzido. Então, quando a água retira, né? Retira o álcool, a gente chama isso de extração. Extração líquido-líquido. Sim? Geralmente não estuda isso no ensino médio. E existe a extração sólido-líquido. Por exemplo, se eu tiver um sólido solúvel do pó de café, por exemplo, geralmente a gente chama isso de solução fracionada e depois filtração. Só que a gente pode chamar tudo isso de extração. Então, se eu tiver o pó, né, do café, tem uma parte que vai ser solúvel e a outra parte não é solúvel. Então a parte solúvel vai sair com a água. Se a água passar arrastando ela, né? Essa parte solúvel é uma extração. Tudo bem? Então olha só essa questão de pirar o cabeção para quem estudou tudo e não chegou a ver o Enem como ele cobra, né? Então olha só. Ele diz que está gerando vapor de água aqui. A água ela está passando por aqui e está arrancando umas moléculas orgânicas aqui que vão dar cheiro, né, para essa sauna. Então, o que acontece? O que a água está fazendo, né? Essa separação é a filtração? Cara, eu não estou usando filtro. Filtro é sólido e líquido, não tem nada a ver com vapor. É destilação simples. Cara, o vapor passando aqui, levando junto as moléculas, né, que vão dar cheiro, eu acho que não tem nada a ver com destilação, né? Tu acabou de ver comigo que filtração é sólido líquido insolúvel, destilação é sólido líquido solúveis, sublimação. Cara, a água, ela já está no estado gasoso passando ali. Tu acha que ela vai transformar em estado gasoso também as outras moléculas? Ou ela vai arrastar junto mesmo, elas sendo líquidas ou qualquer estado, né? Decantação sólido-líquido é o que não vai ocorrer, né? Então só pode ser o quê? Extração. Extração por arraste. Toda vez que a água passar arrastando alguma coisa, tu diz que é extração, combinado? Cara, quando tu não souber uma coisa, marca como extração. Se tu achar, não vai ter resposta. Então diz que é extração, que a extração vale para minério, vale para extrair um dente. Que a extração é uma palavra muito ampla, tá? Então, se tu achar que não vai ter resposta, vai ser extração. Show? Beleza? Grande dica, hein? Então, olha só, centrífugas. As centrífugas aceleram a decantação. Então, qual é a diferença entre as substâncias, né? Densidade, de boas? Então, vamos para as soluções? Cara, eu peguei uma questão, que é justamente a questão que eu acho que vai cair. Então, as soluções eu não consegui achar uma lógica, tá? Eu peguei várias questões de soluções e vi assim, ó. Ah, vai cair só pressão osmótica, vai cair só ponte de hidrogênio. Cara, não tem. É uma coisa cada ano. Se tu encontrou alguma lógica e consegue ver assim, ó, acho que esse ano vai cair isso porque ano passado caiu isso. Me fala, por favor, deixa nos comentários aí, me diz alguma coisa. Então, eu vou fazer essa questão bem devagar contigo, que é o seguinte, ó. Eu tenho aqui 3,42 gramas de sacarose, que ela tem uma massa de 1 mol, né? 342 gramas. É meio parecido esses números, né? E nós vamos colocar em 50 ml de um líquido, né? Que é o tamanho de uma xicrazinha de café. E aí ele quer saber qual é a concentração em mols por litro. Olha que legal. Quando você for fazer um café, você já pode calcular a concentração do café. Então, o que acontece, ó? Eu vou usar isso aqui, formulazinha, tá? Como ele quer mols por litro, eu vou começar com gramas por litro. Então, eu vou pegar aqui gramas, que ele tá dando ali, tá? 342, eu vou dividir por litros. Só cuida, né, que a gente passou aqui litros para 0,05 litros, porque ele tinha dado 50 ml. Sim? Eu não consigo fazer isso. Não, cara, olha só. Tu tem que saber que 1 litro é 1000 ml, tá? Então 50 ml vai ser X. Então tu vai dividir isso aqui por 1000, na verdade, né? Se tu dividir isso aqui por 1000, vai dar 0,05. Se eu fizer esse cálculo, deu 68,4 gramas. Agora o que acontece? Existe uma formulazinha que é comi muita massa. Esse comi é gramas por litro. Ou muita aqui é mols por litro. E essa massa aqui não é uma massa carbonara, não, tá? É uma massa molar, que ela vai ser em gramas, claro. 1 mol é tantos gramas. Agora o que acontece? Então tá aqui, ó. Comi muita massa. Só que a massa molar, tá? Não é aquela que tu quer comer. Então, como eu quero esse cara aqui que é mols por litro, tá? E eu tenho esse e esse, eu vou isolar esse cara aqui, que é mols por litro. Então, eu vou pegar gramas por litro, tá? Que é 68,4. Vou dividir pela massa molar, que é 342, e vou obter 0,05.
2 mols por litro. Resposta letra B. Tá, eu sei, você tá de cara agora porque eu não fiz o seu jeitinho, né, que é fazer por regra de 3, mas tá enganado! Nós vamos fazer pelos 2 métodos. Inclusive no vestibular tu pode fazer pelos 2 para ver se vai dar a mesma resposta e se tu acertou a questão. Então tá aqui a fórmula, agora vamos fazer pela regra de 3. Então, ó, vamos fazer assim, 1 mol da sacarose é quanto? 342. Tá? Isso foi dado. Então, 3,42 gramas equivale a X. Esse X, pelo nosso cálculo, deu 0,01, 100 vezes menos, né? Bem fácil de fazer, não precisava nem fazer a regrinha de 3, assim, calculando, né? Fazia de cabeça. Agora, olha só. Aonde foi colocado esse 0,01? Foi colocado em 50 ml. Como a gente quer saber por litro, né? Então, a gente vai usar 1000 ml, tá? De novo, isso aqui é 1 litro. Eu vou deixar em ml só para facilitar o cálculo, né? Eu consigo ver que se eu multiplicar isso aqui por 10, né? Daria 500, então por 2 dá 1000. Então, se eu multiplicar isso aqui por 10, né? Dá 0,10, por 2 dá 0,2. Então, 0,2 em 1 litro, consequentemente é 0,2 mols por litro, que também vai ser abreviado por M. Então, só confere que a resposta é a letra B. Combinado? Ó, são umas dicas de petróleo rapidinho. Por exemplo, se nunca ouviu falar de petróleo, o petróleo é um hidrocarboneto. Então, ele é a principal fonte de hidrocarbonetos, principalmente saturados alifáticos de cadeia normal e homogênea. Cara, se ele é saturado, ele não tem dupla. Se ele é alifático, ele é aberto ou fechado, só não pode ser aromático, de cadeia normal e homogênea. Então, não pode ser um éter, não pode ser, por exemplo, um éster. Então, eles estão falando de quem, na verdade? Alcanos e ciclanos. Só que olha só, o petróleo, ele depende da sua procedência, tá? Dependendo qual é a região que ele é extraído, ele vai ser um petróleo diferente. Nunca no mundo vai ter um petróleo igual ao outro. Então, quando tiver um vazamento de petróleo, cara, como isso é atual, vai dizer, se tiver um vazamento de petróleo em algum lugar, a gente consegue ver de onde é que é esse petróleo, porque todo o petróleo de cada lugar tem suas características próprias. Vou te dar um exemplo, ó. Nas Américas é quase 100% alcano. Se eu estiver no Cáucaso, na Rússia, é de 80 a 100% de ciclanos. E se eu estiver em Bornéu, na Indonésia, saudades, Indonésia, é 30% aromático. Então, cada um tem as suas propriedades. Agora, a principal coisa do petróleo é quando a gente faz a destilação fracionada dele. Lembra que para destilação fracionada eu preciso ter uma coisa? O quê? Coluna de fracionamento. Então tá aqui. Ó, eu preciso ter uma torre de fracionamento, coluna de fracionamento. O primeiro cara que vai sair aqui vai ser o gás, principalmente o gás GLP. Tá? O gás GLP quer dizer gás liquefeito de petróleo, que é o teu gás de cozinha. Então, pelo amor de Deus, se falarem nisso, cara, tu já sabe, veio do petróleo. Depois vai ter a gasolina, depois vai ter a querosene. A querosene, ela foi a primeira substância, tá, do petróleo a ser usada, a primeira fração a ser usada. Inclusive, ela foi muito importante aqui para Floripa, por exemplo, que o pessoal usava antigamente no lugar da querosene, eles usavam óleo de baleia. Inclusive tem uma praia aqui que eles armavam a armadilha da baleia e depois matavam a baleia, tá? Que é uma praia chamada Armação e depois Matadeiro. Cara, e contam, assim, as línguas, né, que inclusive tinha umas baleias que eles matavam para pegar o óleo, tá? Para poder fazer iluminação pública e casas e tudo mais, que daí esse óleo ele não pegava fogo direitinho, daí tinha matado essa baleia aqui em vão. Cruel, né? Então, o petróleo foi muito importante porque ele deve ter salvo a vida de infinitas baleias, né? Não deixou em extinção. Mas bora, olha só, óleo combustível. Esse óleo combustível, ele é chamado também de óleo diesel. Esse diesel se escreve assim mesmo, mas ele é uma homenagem a um cara escrito assim, né? Que não é o Van Diesel, né, galera? Pelo amor de Deus, é o cara que é o diesel, que é o cara que fez o primeiro motor a combustão, né? Depois tem o óleo lubrificante, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui não tem a ver com camisinha, né? A camisinha da lubrificação, ela não pode ser com esse cara aqui, porque senão ela acaba se dissolvendo nele, abre uns buraquinhos e o esperma passa, né? Então tem que ser as camisinhas que são lubrificantes com água, né? Ou a base de água, né? Que no caso se dissolve na água e não se dissolve nesse cara aqui. E aí depois tem os resíduos, né? Parafinas e asfalto. Combinado? Tá, mais um detalhezinho sobre o petróleo, algumas reações que a gente faz para poder transformar ele nas moléculas que a gente quer. Por exemplo, existe um processo chamado isomerização ou reforming.
onde esse cara aqui forma o isômero dele. O que quer dizer isômero? Mesmo número de carbonos e mesmo de hidrogênios. Então, como eles são isômeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, eles têm a mesma fórmula molecular, que é C5 dobro mais 2, né? 12. Combinado? Repara que esse cara aqui, a isomeria seria de cadeia, né? Porque é cadeia normal e aqui é cadeia ramificada. Olha só, existe um outro ainda que é aromatização, que é quando a gente forma um aromático a partir de um cara muito ninja, assim, né? No caso do metilciclopentano. Ainda tem alquilação, quando a gente junta, né? Um alcano, né? No caso esse cara aqui, né? Que é o propano, com uma outra molécula. Mas também tem a dimerização, quando os caras são idênticos. Aí vai formar um dímero, né? Dímero, da dimerização, tá? É que nem polímero, né? Polimeros, vários caras iguais. Aqui são dois caras iguais. E tem o cracking, que é famosinho, que é quando a gente quebra a molécula, né? Então vem do verbo to crack, né? Que é quebrar. Aí fica 1, 2, 3, 4 carbonos aqui numa substância, fica 2 carbonos na outra, mas geralmente, para fechar o número de hidrogênios, vai aparecer uma ligação dupla, às vezes até tripla, ou já mais moléculas mais duplas ainda. Show? Esse cracking a gente tem que tomar cuidado, porque quando aparecer assim, esse cara aqui poderia dar esses dois, e esses, vai dizer sim, pode, porque geralmente é uma mistura bem grande. Só que como é que eu vou ver se é verdade ou não? Se o número de carbonos bate, tá? Por exemplo, aqui tem 2 carbonos e aqui tem 10, então fechou. Aqui tem 2 com 3 que dá 4, né? Que era 2 com 2 que dá 4, né? Então aqui deu 4, fechou, aqui é 4 com 6, fechou também. Então aqui tem 4 carbonos, fechou. Tem 10 hidrogênios, fechou também. Show? Então só tem que cuidar isso, tá? No crack. Então olha só. Ele vai falar que o petróleo, ele é um óleo formado por várias substâncias. E além disso, a gente quer aumentar a quantidade de frações comercializáveis. Que a gente tem que transformar um cara no outro, né? Uma molécula na outra. Então a gente usa o processo do craqueamento. É bem normal, cara, tá? Todos aqueles processos ali são bem conhecidinhos. O que é o craqueamento mesmo? To crack é transformar frações de petróleo em outras moléculas menores, né? Porque tu quebra elas, resposta letra A. Combinado? Neutralização penúltima, olha só. Tu tem que saber que sempre uma coisa ácida neutraliza uma coisa básica. Se tu não souber como resolver uma questão que tá ali, tu fica, cara, não tô entendendo. Tenta ver se não é isso, tá? Se é uma coisa ácida reagindo com uma coisa básica. Eu vou pintar o ácido aqui de azul, a base de rosa, para tu ver que tudo isso aqui é a mesma reação na verdade, é a mesma lógica, tá? Claro que eu posso ter um ácido reagindo com uma base, mas eu posso ter um óxido ácido com base, eu posso ter um ácido com óxido básico. Se tu quiser botar aqui os principais óxidos ácidos, tá? Que são os da chuva ácida, que é o CO2, já anota. Se tu quiser botar o principal óxido básico, que é o KO, não é KO, tá? Esse KO aqui é o Cal, é óxido básico mesmo. E se eu tiver um óxido ácido, né, por exemplo, SO3 com KO, é claro que a diferença dos outros é que não vai dar água, né, porque aqui todos têm hidrogênio, né, tu sabe que o ácido tem hidrogênio, tu sabe que a base tem hidrogênio, né, tu acabou de revisar comigo, então tu sabe isso. Então esse cara aqui que é o SO3, né, mas KO acaba dando só sal e esse cara aqui não dá água. Combinado? Tá, então vamos para umas questões que a gente vai ter que aplicar exatamente isso, tá? Se eu tiver, por exemplo, um peixe, cara, já leva decorado que o peixe está associado com aminas e já leva decorado também que lá na orgânica as aminas são básicas. Então, se elas são básicas, só que elas são daquele cheirinho de peixe ruim, né? Como é que poderia tirar o cheiro de peixe? Cara, o álcool, não, o sabão é um sal básico, sabão, sal básico, carbonato de sódio. Cara, todos os carbonatos, tá? Eles são básicos, né? O carbonato de sódio, ele é básico, já caiu no Enem. O bicarbonato, né, de sódio, que tem CH junto, ele é básico, já caiu no Enem. O carbonato de cálcio, que é o preferido deles, eles amam esse cara, né, que é o calcário, é básico. Então, cara, limão e vinagre. Mas tu já sabia que o limão e o vinagre são azedinhos, então eles são ácidos, né? Vamos para outra questão? Se aparecer essa criatura aqui, olha só. Foi colocado carbonato de sódio, né? E tornou meu básico. Então eu vou usar o cal virgem, né? Cal virgem. Cara, peraí. Esse cara aqui, ele é um óxido básico. Se ele é um óxido básico, ele não pode estar sendo usado aqui. Então esse procedimento, né? Essa remediação, ela não foi realizada, hein? Não foi realizada por quê? Porque a cal virgem é... Deixa eu ver o que diz aqui. Que tu acha que é cal virgem, ácido, básico, neutro. Nossa, básico, cara. Então,
Isso aqui não foi realizado porque a cal virgem é básico. Combinado? Outra, olha aqui, HCl. A gente queimou uns tubos de PVC, tá? E aí formou HCl. E a gente vai borbulhar esse gás aonde? Para tratar ele. Tem que ser uma coisa básica, né? Tem alguma coisa básica que tu conhece? Sim, água de cal. Ó, caso você não conhece água de cal, já anota aí, né? Que é quando você pega esse cal aqui, que é o KO, e coloca água nesse KO. E esse KO acaba dando o hidróxido de cálcio, que é água de cal, leite de cal. E a gente já aprendeu que isso aqui cai pra caramba no Enem também, só perde pro carbonato de cálcio, né? Então, vamos para outra? Se aparecer essa aqui, lembra dessa reação que formava aqui o CO2? Então, essa reação também é uma neutralização, porque CO2 é um óxido ácido e eu tenho que reagir com uma base, que é a hidroxila. E aí, tá ficando mais fácil resolver as questões? Acho que cada momento, né? Cara, adivinha quem vai cair aqui? Olha só, piridina, que é odor de peixe. Cara, de novo peixe, de novo a mina. Me diz como é que eu posso tirar esse cheiro com vinagre. Por quê? Adivinha? Porque é uma reação de neutralização que o Enem adora. E se tu não souber o que marcar, você vai marcar isso aqui. Combinado? E aqui, ó, um fazendeiro, ele quer melhorar a acidez. Ah, essa aqui eu nem penso, né? Porque é o cara que mais cai, que é o carbonato de cálcio, né? Que é o calcário. Então, se eu tiver aqui um método para correção do problema descrito, solos ácidos, então calcário, CaCO3, essa que tu já sabe, né? Formou um ácido, eu tenho que neutralizar com uma coisa básica, né? Então, calcário, CaCO3, ops, aqui, vamos ver, chuva ácida. Então, eu quero tirar esses poluentes que formam a chuva ácida, tem que ser alguma coisa básica, né? Não pode ser ácida, tem que ser uma coisa básica. Qual vai ter maior eficiência? Aquela base que é maior, tá? Cara, olha só, a base mais forte vai ser aquela que sempre tem a concentração de hidroxila maior. Se não tem concentração de hidroxila maior, tem que ter o Kb maior, porque eles estão associados, tá? Então, eu vou escolher a constante de equilíbrio maior, que é essa aqui, que deixa eu ver, esse aqui é o hidrogênio fosfato de potássio, então, letra D. Essa aqui, cara, isso aqui é um carbono aromático. A gente está reconhecendo aqui a função, por exemplo, cetona, acetona, e aqui é fenol. O fenol é um carinha ácido. Tá, mas mesmo se eu não soubesse isso, né, ele deu um Ka. Toda vez que ele fornece um Ka é para ácido. Se ele dá Kb é para base, tudo bem? Então, se eu sei se esse cara aqui é ácido, tem que neutralizar a extração dele. Ó, tu consegue extrair ele, né, neutralizando, que vai ser com uma solução básica. Combinado? Tipo, olha só, se eu não soubesse que isso aqui é ácido, tá? Tem duas respostas aqui, solução tampão ácida e ácido. Então, tipo, essas duas aqui você não pode ser. Aqui tem um sal neutro, né? Soda cáustica é base forte, HCl é ácido forte, soda cáustica é base forte, ácido sulfúrico ácido forte, são aqueles caras que eu disse pra ti que você tem que saber, né? Então esses dois são neutros, então eles também se anulam, né? Então, por uma questão de eliminação, caso não soubesse, seria essa criatura aqui. Então, é a única coisa básica, então provavelmente esse cara aqui seja ácido. Cara, tu consegue até deduzir isso, né? Incrível. E aqui, quando eu jogo calcário, é para fazer o quê? Neutralizar o solo. O alumínio é que deixa o solo ácido, tá? Por isso que a gente tenta eliminar ele jogando uma coisa básica, né? Aumentando a alcalinidade. Só por curiosidade, tá? Todo o ácido, o solo brasileiro, ele é ácido por culpa do alumínio. Vai dizer, cara, o que o alumínio tem a ver? É que eu acabei de te contar que a água, né, lá em pH, ela é formada por esse casal aqui, né? Only you. Aí o que acontece? O alumínio, ele rouba as hidroxilas, porque ele é uma base fraca, ele quer ficar assim. E no momento que ele rouba essas hidroxilas aqui, quem que vai ser separado? O hidroxônio. Então, esse hidroxônio aqui ele é separado, inclusive 3, porque vai ter 3 águas, que ele rouba 3 hidroxilas, tá? Porque o NOx ele é mais 3. Então, é por isso que o alumínio deixa o solo ácido, né? E aí danifica toda a plantação, e por isso tem que jogar calcário nos solos brasileiros, principalmente os que têm alta concentração de alumínio. Combinado? Tá, então a última coisa, funções orgânicas. E as funções orgânicas eu vou começar com esse esqueminha, que era lá do cetão do Rossoni, né? Que tem molécula apolar. Então tá aqui as moléculas apolares, vou começar com elas, só pelo amor de Deus, lembra disso. Baixa o ponto de fusão, baixa a solubilidade em água, baixa densidade, vai ficar flutuando. Então, quem são as moléculas apolares? Cara, os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos só tem carbono e hidrogênio, tipo ciclohexano,
Esse cara aqui é o benzeno. Esse cara aqui é o isoctano da gasolina. Então, ó, se falar gasolina, eu já sei que é um hidrocarboneto. Bom, cara, a gente acabou de ver que hidrocarboneto, qual é a principal fonte de hidrocarboneto? Eu vou escrever aqui. É petróleo. Cara, por tudo se fecha, né? Aqui no final, tudo se encontra, tá vendo? Então, se tiver petróleo na água, ele tinha que ficar flutuando na água, porque ele é menos denso. Ele tem caras assim. Claro que esse cara aqui não tem no petróleo, porque a cadeia geralmente vai ser uma cadeia normal, né, sem ramificação. E a gente faz uma reação de isomerização e consegue esse cara aqui, que é o isooctano. Tá, bora que a gente tá sem tempo. Esse cara aqui é o isopreno. Repara que ele só tem carbono e hidrogênio, tá? O isopreno, ele é o monômero da borracha natural, vai cair. O éter, cara, o éter, ele só tem o oxigênio entre carbonos, e só um. Esse oxigênio aqui, ele tá eternamente sozinho. Por isso que ele é um éter, eternamente sozinho, combinado? Vamos para as moléculas polares, então, que não fazem ponte de hidrogênio, que são aldeído, que é H ligado no show. Por exemplo, esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, a gente pode abreviar ele como HSHO. E esse HSHO aqui é chamado de metanal. É o nome dele, porque termina em al, né? E só tem um carbono met. Ligações simples não tem nem carbono, mas é ligação dupla, né? Então HSHO metanal. Esse cara aqui é o etanal. Esse cara aqui é o benzenal. Então, se tiver esse coraçãozinho aqui, tá? Only you. Se tiver esse cara aqui, é um aldeído. Ou esse cara aqui, tá? Show no final. Tenta lembrar do HSHO. A cetona, ela tem essa carbonila aqui. Então, isso aqui é legal tu ver que tem carbonila. Carbonila. Ó, tenta associar assim, ó. Se a carbonila estiver na ponta da cadeia, é aldeído. Se tiver aqui o oxigênio da carbonila, ó. Se tiver no meio, é cetona. Tá vendo que é carbonila? Ó, oxigênio no meio. Então, cetona no meio, aldeído. Carbonila na ponta. E o éster tem que ter 2 oxigênios, tá? Ele lembra bastante um éter, tá vendo? Só que o éter é um oxigênio só. Como o éster tem o S, né? Ele tem 2 oxigênios, ó. 2 oxigênios que eu sei que vai no plural. Então, éter, um oxigênio só. Plural, né? Tá aqui, ó, 2 oxigênios, éster. Uhum. Cara, eu tô brincando, tá? Tu sabe disso, pelo amor de Deus, né? Porque o plural de éter é éteres, né? Não tem nada a ver com éter. Ai, meu Deus, um pra outro, olha só. E agora a mina. Olha só, a mina tem que ter nitrogênio, tá? Por exemplo, eu pode aparecer esse nitrogênio aqui, que vai estar ligado em um carbono só, é uma mina primária. Pode aparecer esse nitrogênio aqui, que é ligado a 2 carbonos, tá? É uma mina secundária. Ou um nitrogênio ligado em 3 carbonos, que é uma mina terciária. Mas a mina só tem nitrogênio. Já o álcool, ele tem essa hidroxila aqui, né? Hidroxila do álcool. Então, se essa hidroxila tiver um carbono, a classificação é diferente das aminas, tá? Se tiver um carbono primário, álcool primário. Se tiver um carbono secundário, tá ligado em 2 carbonos, tá? Daí vai ser um álcool secundário. Se essa hidroxila tiver, ó, tem que olhar para a hidroxila. Se tiver hidroxila, é um álcool. Ó, claro, tem que ser um carbono saturado também, tá? Não pode ser aromático, que nem esse cara aqui. Se tiver hidroxila num carbono aromático, que é esse cara aqui, tá? A cadeia aromática dele vai ser um fenol. Esse AR aqui não é do ar, tá? É aromático. Então, esse carbono aqui, você concorda que tá ligado em 3 carbonos? É um carbono terciário e esse álcool é terciário. Ó, aqui mais um fenol, tá? Quando tiver ligado aqui, a gente diz que é o alfa, tá? E aqui é a posição beta. Esse ácido carboxílico aqui, ele é tudo isso, tá? Cuida que no aldeído a gente não tinha esse oxigênio aqui, né? Era só show. Aqui é tudo isso aqui, ó. Có. Então, tu até pode escrever ácido carbo, assim, ó. Carboxílico. Ácido carboxílico. Se tiver isso aqui, é o ácido carboxílico. Tá, parei, olha aqui. Esse cara aqui é o ácido etanóico, né? Que é o ácido acético, vinagre, importante. Esse cara aqui é o ácido tereftálico, lá, que ele faz vários polímeros, né? O policarbonato e o PET. Esse cara aqui é o ácido butenodioico, né? Que tem o cis, que é o maleico, e o trans, que é o fumárico. Essa aqui é a amida, né? Repare que a amida, ela tem que ter 2 átomos aqui bem diferentes, tá? Que é o oxigênio e o nitrogênio. Então esse D aqui é de 2, porque é a única função aqui das principais, né? Que ela tem o oxigênio
e o nitrogênio. 2, amida. Se tiver só o nitrogênio, é amina. Ó, outra amida. Essa aqui não é amida secundária, pelo amor de Deus. É outra coisa, que é uma amida primária, porque só tem um radical acima, tá? Só que dissubstituída. Ufa, beleza? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí da revisão, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês.